Olá, meus irmãos, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui pelo canal, tá bom? Obrigado vocês aí que sempre está conosco nos comentários. Já te peço que deixa teu like, compartilhe à vontade aí e quem não é inscrito, se inscreva aí no canal e ative o sininho das notificações, tá bom? Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 13, Paulo disse assim: Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolo de Cristo. Pois os tais são falsos apóstolos. Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolo de Cristo. O que acontece, abençoados, é que muitas pessoas, por inocência, eu quero dizer assim, por falta de conhecimento, por ignorância, tá? No sentido de não ter entendimento, acaba aceitando tudo como verdade, né? Então, assim, as pessoas não param para analisar, para pensar. Só porque uma pessoa chegou com a Bíblia e disse que era pastor, as pessoas acabam que entregando a sua alma, né? O seu sentimento a essas pessoas. As pessoas são levadas simplesmente pelo fato da pessoa dizer que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, que é um missionário, que é uma missionária. Queridos, esse negócio de título, esse negócio de nomenclatura, isso não tem nada a ver com o evangelho. Então você vai ver na Bíblia, como eu acabei de ler, vários se diziam ser apóstolos, né? Surgiam vários profetas. Então, não é porque a pessoa diz que é pastor, que é crente, né? Às vezes as pessoas se enganam. Ah, meu vizinho ali, rapaz, ele é crente, tal, é confiável. Tome cuidado. Não é porque a pessoa diz que é crente que é confiável. E assim, eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu frequentava o sistema religioso, isso há mais ou menos talvez uns 15 a 20 anos atrás, na minha concepção, eu achava que todo crente era uma pessoa do bem, era uma pessoa pura, honesta. Não, é porque é crente, é porque é evangélico, é de Deus, é pastor. Oh, meus irmãos, eu já fui tanto, eu não vou dizer decepcionado, né? Mas eu já vi tanta coisa. Esse meio religioso podre, sabe? E ainda mais eu que participei de liderança religiosa, assumi congregação, né, para pastorear, né? Participava de reuniões, de ministérios, de gabinete de pastor. Tanta manipulação, tanta engodo, sabe? E hoje eu, graças a Deus, livre desse sistema podre, preso apenas em Cristo e a sua palavra para falar com liberdade a graça de Deus, hoje eu vejo o quanto esse sistema é podre. Essa semana eu conversava com um irmão aqui, nós estávamos ali reformando, pintando o nosso espaço aqui onde a gente se reúne, e o irmão me falava: meu amado, eu era aquele homem que, onde o pastor ia, eu estava do lado dele. Quando o pastor olhava para mim, eu já sabia o que o pastor queria, se era uma água, se era para tirar alguma coisa do lugar. Então eu era aquela pessoa prestativa, eu era aquela pessoa que estava ali mesmo para servir ao pastor. E eu me inspirava naquele homem, ou naqueles, né? Eu me inspirava naquela pessoa. Eu via aquela pessoa como uma pessoa irrepreensível, uma pessoa digna de ser honrada. E eu defendia, quando eu via muita gente querendo ter acesso a ele, eu ficava preocupado, organizava ali para as pessoas terem acesso. Não era no sentido de ser um bajulador, como diz o ditado, um puxa-saco, não. Era no sentido do cuidado, eu queria dar atenção para ele, eu queria ser prestativo. Por quê? Porque ele é um homem de Deus. Não é isso? Então você vai ver aí vários
pessoas testemunhando que ficava para baixo e para cima com o pastor, carregando a mala pastoral, dirigindo para o pastor, lavando o carro do pastor. E essas pessoas até faziam, ou fazem, um coração bom, querendo fazer o bem ali ao homem de Deus. Mas o que acontece, meus irmãos, é que, infelizmente, nem tudo que reluz é ouro. E esse mesmo irmão falava comigo: meu amado, até que um dia eu peguei uma falha desse pastor e eu dizia: tá repreendido, o diabo tá querendo colocar confusão na minha vida para eu me levantar contra esse homem de Deus. Então eu sempre vi aquele homem ali perfeito em tudo, até que um dia ele foi pregar e aí o jovem começou a tocar e ele começou a louvar, e aí acho que o jovem errou a nota lá no instrumento, e ele olhou para trás, tirou o microfone e deu um palavrão com aquele jovem, e eu ouvi, e eu fiquei tão decepcionado que eu dizia: não, esse irmão me contava, não, é o diabo que está usando a minha mente para eu ver isso no meu pastor. Mas aí ele foi prestando atenção e as cortinas começou a cair, né? O véu começou a cair e o engano começou a vir à tona. Porque não apenas naquela vez, mas ele começou a ver outras situações. Ele começou a ouvir outras pessoas que traziam coisas daquele homem que ele nunca tinha enxergado. Por quê? Porque nós temos essa mania de que todo mundo é bonzinho, de que todo pastor, todo líder religioso é homem de Deus, porque afinal de contas é um pregador da Bíblia, e não é. Ah, mas é um apóstolo, Paulo dizendo a eles, são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, ministros de Satanás, que se transfiguram em apóstolos de Cristo, são enganadores, e as pessoas às vezes não observam isso. Então, quantos inocentes estão aí seguindo milhões de pessoas seguindo esses homens, porque orou por cura, porque profetizou, porque isso. E essas pessoas colocam a mão no fogo por esses líderes. Eles estão aí se enriquecendo, mentindo, usando o nome de Deus, pedindo absurdos, fazendo campanha, projeto, desafio, usando o nome de Cristo, e as pessoas acreditam e colocam a mão no fogo porque aquele homem é um homem de Deus. E cai na conversa desses homens quando eles chegam lá e dizem assim: nós não temos nada, tudo que nós temos nós doamos para a igreja. Mas a igreja é dele, porque não é a igreja de Cristo. E as pessoas acreditam. Se você for falar de um líder desse aí que tem um jatinho de 7 milhões de reais... Estou botando por menos, tá? Se você for falar de um líder desse aí que anda para baixo e para cima de carro importado, irmão, mas é pecado ter um carro importado? Não, quem dera eu tivesse condição de ter um carro importado. A questão não é ter um carro importado, a questão é como ele conquistou, o que foi que ele fez para conquistar. Falando verdade que não foi. Foi enganando as pessoas. Então, abençoados, essas pessoas manipulam, usando o nome de Deus, dizendo ser apóstolos, profetas. Profetiza tudo, profetiza que o número do chassi, profetiza que o número da identidade, profetiza isso, que vai vir uma bênção, que vai vir isso. Mas não consegue discernir a mente de Cristo. Não consegue entender o Evangelho. E não consegue entender ou se conscientizar dos seus erros. Então, abençoados, graças a Deus que a mensagem da graça, assim como me libertou esse nosso irmão que hoje está firme e forte na graça de Deus e não cai mais nesse engano, onde esses obreiros fraudulentos, falsos apóstolos, falsos pastores, usando a Bíblia, têm manipulado a mente das pessoas. Vamos crescendo na graça e no conhecimento. Quem é digno de honra, honrai. Mas como nós estávamos enganados, acreditando que essas pessoas, não estou generalizando, por favor, tem muitas pessoas do bem, muitos pastores, líderes religiosos, corações puros, pessoas simples, pessoas honestas, tá? Então, sem extremidade aqui, sem radicalismo, tá bom, meus irmãos? Mas
infelizmente, quando você vê muitos aí, principalmente na mídia, é só enganação. É só manipulação. E claro, para receber e terem seguidores, membros, eles vão usar o nome de Deus. Que Deus está dizendo, que Deus revelou. E é engraçado que já é uma malícia, como nós falamos mais cedo, em outra mensagem. É uma malícia tão grande que tem uns que dizem assim: Deus está me mostrando que é uma pessoa por nome fulano de tal. Tá assim, assim, assado. E a pessoa... Aí ele diz assim, para se defender, tá? Ele diz assim: eu te conheço? Eu já falei contigo em algum lugar? Aí ele diz: eu não sigo essa pessoa na rede social, nunca te conheço. Eu nunca te vi, mas Deus me revelou. Olha a malícia, meu irmão, se Deus me mostrar algo, se Deus me falar algo para eu falar para alguém, para eu dizer para alguém, eu vou ficar preocupado em tentar me defender, me justificar. Eu te conheço? Eu já conversei com você? Não, se Deus falou, eu estou seguro. Mas não, esses homens, eles para se defenderem, eu te conheço? A gente já conversou alguma vez? Eu já te vi em algum lugar? Para quê? Para que a profetada e a sua palavra venha a ter credibilidade. Não, ele não sabia. Aí tem muitos que dizem assim: ele não sabia da minha vida. Deus revelou. Deus falou. Queridos, há casos e casos, há situações específicas, mas isso não é uma doutrina que acontece em todo culto. Porque esse povo, todo culto tem revelação, toda reunião tem profecia. Ah, sabe aqueles buscadores de profecia? Eu vou na igreja para ver se Deus fala comigo hoje. Mas não é o pregador falar da Bíblia, pregar o evangelho. É a pessoa falar o nome dele. É o líder falar o nome dele. Aí ele diz que Deus falou com ele. Então as pessoas vivem atrás disso aí. Eu vou lá para ver se Deus fala comigo. Eu vou no monte hoje na vigília para ver se Deus fala comigo. Eu vou naquele congresso para ver se Deus usa um vaso. Deus usar um vaso? Oh, meus irmãos, vocês caem nessa conversa, é? Já aconteceu uma vez ou outra, em algumas situações, alguém chegar e dizer assim: meu querido, Deus manda te dizer BBB, bababá, BBB. E aí? Tem coisa que Deus mandou dizer que nunca aconteceu na minha vida. Já aconteceu algumas situações que, teoricamente, Deus mandou dizer, que já aconteceu. Mas isso é probabilidade, isso faz parte da caminhada do ser humano. Sempre vai acontecer alguma coisa na sua vida. Talvez você esteja assistindo aqui agora, você esteja passando um momento de tristeza, ou de dor, de perca na família, de desemprego. Agora imagine que se eu fosse me deixar levar por esse sistema manipulador, persuasivo. Tem alguém aqui nessa live que está sofrendo, está passando um momento difícil na tua vida, e aí você está passando aquele momento. A pessoa está passando aquele momento. Mas eu tenho uma palavra para você, eu sou um homem de Deus. E Deus manda te dizer que este cativeiro vai mudar. Aleluia. Não duvide. É você mesmo. Não é você mesmo. Você não está entendendo o mistério. É você mesmo. O diabo já tentou colocar aí na sua mente dúvida. Mas não é. É com você que Deus está falando. Aí o camarada está lá do outro lado. Obrigado, Jesus, pela confirmação. Deus vai mudar a tua história. Está vindo aí novidade de Deus. Ainda este ano. É claro que vai ter alguma novidade durante este ano, até chegar dezembro. Mas o pregador, o falso apóstolo, o falso profeta, ele forçou a barra, sabe? Com o espírito de adivinhação. Qual espírito sabe? Qual homem sabe as coisas do homem, senão pelo espírito do homem que nele está? Então eu uso das experiências humanas, eu uso de algo natural e vou persuadir a você do outro lado. Isso o sistema religioso faz, para que a pessoa acredite que portas estão se abrindo, que situações que estavam complicadas, Deus está resolvendo. É óbvio que as coisas estão fluindo, mas as pessoas se apegam a isso
e acha que isso é a doutrina, que é o evangelho, que é Deus. Não tem nada a ver com Deus. Você que está solteiro, você que já viveu, sabe, fracasso no seu casamento, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus manda te dizer. Deus manda te dizer. Ei, psiu, foi livramento. Você não perdeu. Foi Deus que tirou da sua vida. Aí a pessoa tá lá dizendo, ai meu Deus, obrigado meu pai. Eu já estava com a mente perturbada, meu pai, mas o Senhor me respondeu. Entendeu, abençoado? Tá vendo como é fácil? Tá vendo como é fácil ser um falso apóstolo, obreiro fraudulento? É isso que eles fazem, irmão. Tô generalizando aqui? Não, mas a maioria das vezes não é assim. Você que tá assim, você que tá assado, essa muralha vai cair por terra. Esse gigante vai desabar diante de você. E as pessoas são levadas por vento de doutrina. Por quê? Porque esses enganadores são falsos apóstolos, falsos profetas, obreiros fraudulentos. E as pessoas dão a sua vida, entrega as suas vidas a essas pessoas, acreditando que sem elas, eles não têm acesso a Deus, ao trono da sua graça. Graça e paz, querido. É triste, é lamentável, mas é uma verdade.